Boa noite a todos, os irmãos aí do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Mais uma terça-feira à noite, né? Hoje é nosso dia de irradiação. Então, quem estiver acompanhando aqui na terça, né? Início de julho de 2024, às 20 horas, pode botar sua água aí para magnetização, mentaliza. Quem já veio na Casa Espírita, dá uma mentalizada. A equipe daqui, quem não conhece a casa, né? Mentaliza o qual você confia, que transcende esse mundo físico. Se coloque também, então, em condição de receber não apenas conteúdo, não apenas uma educação verbal, né? Mas principalmente uma emanação espiritual, que nesse momento a gente juntos possamos entrar em contato, então, com a equipe espiritual. Essa palestra, ela sempre é gravada antecipadamente, então agora é domingo à noite, né? Ela vai ao ar na terça, mas nesse momento toda a equipe está aqui reunida, às 20 horas em ponto a gente inicia, e a gente então, junto com a irradiação da equipe da mediúnica da casa, né? Que é formada por 10 pessoas, nesse caso de trabalho, a gente vai estar então com a equipe espiritual junto, emanando vibrações e energias, né, a todos aqueles que se conectam mentalmente ao centro. Às vezes a gente acha, nossa, mas como é que pode? Eles nem sabem lá que eu me conectei, eu estou aqui só olhando, eu vou receber uma energia lá de talvez um lugar que eu nem fui, não conheço. Eu dou de exemplo às vezes do celular, né? A gente pega quanta mensagem no celular? No Instagram, por exemplo, a gente vai lá e pega vídeos às vezes que não é alguém que te conheceu, que te mandou, né? Ele simplesmente te encontrou pelo algoritmo e pela identidade que você mesmo cria ao olhar outros vídeos, ou seja, você conectar a sua atenção. Esse sistema te encontra, te envia. A pessoa pode estar lá em outro lugar do mundo, no outro lado do mundo, te mandar uma mensagem ao vivo, vocês conversarem, falarem, verem imagens. E às vezes a gente não pensa que isso parece uma mágica, né? A tela, por exemplo, elas que vocês estão vendo, eu estou gravando agora aqui num domingo, ela está captando a minha imagem, voz, luminescência, ela vai capturar isso, ela vai jogar para a internet. Na internet ela vai viajar por satélite, ela vai ir lá para o aparelho de vocês, em energia codificada novamente, idêntico àquilo que foi visto aqui. Isso é um processo que parece muito magístico. A gente que entende a ciência em um certo ponto, mas na maior parte a gente vê acontecer, sabe que a ciência desenvolveu e usa, não pensa muito como acontece. Agora, os cientistas não fizeram isso através do cérebro, da mente? Então a gente pode entender que todo Criador é mais do que a criatura. Como Deus foi quem criou todo o contexto do universo. E Deus é muito mais do que o próprio universo. Deus é mais do que o ser humano. Deus é mais do que Cristo. Deus é mais do que qualquer santo ou espírito em evolução. Porque Ele é o Criador. Então, nosso cérebro, nossa mente, o nosso espírito, que se manifesta através do cérebro aqui no mundo físico, ele é muito mais do que um aparelho de telefone. Então a gente pode saber que é mais que isso e a gente se conecta sim. Então você que tem fé, que acredita, você recebe essa conexão de energia. A gente fala às 20 horas no momento, porque é o momento que a equipe espiritual está apta nesse local a estar irradiando, estar deslocando uma entidade espiritual até a casa daquela pessoa que está assistindo. Se tem água para magnetizar, ele vai fluidificar essa água. E essa água é para quem? É para a família? Vai lá uma energia, uma fluidificação para todos. Agora, tem alguém da família lá gripado, então vai uma fitoterapia, uma energia já um pouco diferente, né? Com o bioplasma das plantas, muitas vezes a extração, como nos mostra as obras de André Luiz também, né? No nosso lar.
Mas assim, essa foi apenas um paliativo, né? O assunto que a gente vai falar hoje é de Jesus, do Cristo. E quando eu falei aqui que Deus é maior que Jesus, é porque o Espiritismo entende que Jesus, ele é o ser mais evoluído que passou pelo orbe terreno. Ou seja, e todos os espíritos que já reencarnaram na Terra, Jesus é da hierarquia mais alta. Por que hierarquias? Então, será que Deus criou seres melhores? Ou Deus criou seres iguais e esses seres, a partir do seu ponto, vão se desenvolvendo? Vamos pensar em uma escola, eu gosto de usar muito exemplo, né? Então, seria como se a gente imaginar que uma escola, quem está na quinta série, ele foi criado já um adolescente da quinta série. Quem está na primeira foi criado adolescente da primeira e vai sempre ser isso. Quem é do segundo grau foi criado um jovem já pronto no segundo grau. A gente achar que Deus criou seres, um dia anjo, um dia animal, um dia ele criou seres humanos separadamente, seria a gente acreditar nisso que eu acabei de dizer, que como já foi criado ser um aluno da quinta série. Então o Espiritismo entende que não, o Espiritismo entende o desenvolvimento, o Espiritismo ele vai de encontro à ciência, sendo que ele se identifica enquanto fundação como uma ciência que se ocupa seriamente dos espíritos do mundo a qual eles habitam. Porque até ali então, tudo que falava do transcendente, do esotérico, estava mais em linhas ou realmente esotéricas ou em linhas religiosas. E o Espiritismo então vem para estudar isso de uma forma neutra, de uma forma, vamos se dizer, aonde o próprio fenômeno identificou-se a si próprio, né? O fenômeno espiritual identificou-se que era um espírito. E a partir dali foi se desenvolvendo toda um apanhado, uma epistemologia filosófica do ponto de vista da busca do próprio conhecimento, dentro de tudo com lógica e razão, dentro de uma metafísica, de uma ciência qualitativa. E por consequência acabou-se se encontrando a religiosidade nessa informação, a religiosidade do reconectar-se, do conectar-se novamente com o todo, com Deus. E as informações que os Espíritos nos trouxeram, então, que Jesus é o ser mais evoluído e nós estamos, então, nós seres humanos, estamos vivendo a fase da razão, onde predomina a razão, mas temos ainda o instinto e temos já um pouco de ascendência ao sentimento. O animal predomina o instinto, em nós predomina a razão, no ser humano. Nos anjos, espíritos puros, puro espírito, ele já não está mais condicionado à intenção, porque tanto nos animais como nos homens, além da reencarnação, é uma condição. Ah, mas eu não acredito, isso não importa. Você vai estar condicionado a ela do mesmo jeito. Como a lei da gravidade, a gente pode não entender, os nossos ancestrais não sabiam que ela existia, mas eles estavam condicionados à ação da lei da gravidade. E assim nós estamos condicionados à ação da lei da reencarnação. O anjo, ele se liberta disso, é o que o hindu vai chamar do nirvana, né? Ele se liberta, ele alcança o nirvana, ele não precisa mais estar na roda de samsara, né? Como algumas tradições do sânscrito também trazem, né? Então ele está liberto. E aí predomina o sentimento. Agora, a Revista Espírita nos traz que Jesus, após ser anjo, espírito puro, ele vai ter um novo processo de evolução. E esse processo de evolução seria alcançar o espírito crístico, que é além do espírito puro, ainda seria além dos anjos. Então Jesus, que o Espiritismo conhece, ele é o único reencarnado na Terra como espírito crístico. Ah, mas então nunca houve outro? Não sei, a gente não conhece. Mas se houve, segundo o Espiritismo, né, para nós, Jesus é um mestre, modelo e guia.
né, o mais evoluído que já passou. Só que ele teve assim a mesma criação que nós. Ele teve lá o seu início, o seu princípio, o seu desenvolvimento. Ele passou por todos os reinos como nós estamos passando. Em algum outro mundo, como ele mesmo disse, que há muitas moradas na casa do meu pai, em algum outro mundo ele foi um ser que um dia que predominou a razão. Depois ele passou por espírito puro, a chegar espírito crístico. Mas olha quão distante está Jesus da gente, né? A Terra, a ciência nos esclarece que ela tem em média 4,5 bilhões de anos de existência do seu início até onde a gente está hoje. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, nos esclarece que Jesus foi um dos concriadores do planeta Terra. Então Jesus já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos atrás. Então olha a magnitude dessa entidade, né? A gente até compreende um pouco o porquê os nossos ancestrais o confundiram com Deus, né? Acreditando no Deus antropomórfico, no Deus na forma de homem, o Deus que o Espiritismo nos traz, né? Que essa ideia espírita nos traz. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E reparem que a pergunta que Allan Kardec fez não foi quem, mas ele fez que, porque que é muito aberto. Porque quando ele fala quem ou que, ele começa a ter uma subjetividade, a definir. E que é muito aberto. Então ele se responde: a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. É o que no momento nós podemos saber dele. Mas Deus não tem uma forma. Ele não é um Senhor sentado numa nuvem, porque seria muito imprudente ainda da nossa parte, hoje já passando do ano 2000, né? Já no terceiro milênio, a gente ainda ter medo de Deus. Uma das grandes premissas do Mestre Jesus enquanto filósofo que era, porque o filósofo não é aquele que tem um diploma de filosofia, né? A academia da filosofia já havia 500 anos antes de Cristo, as academias, né? Na Grécia, o berço da filosofia. Mas o filósofo não é aquele que tem um diploma de filósofo. O filósofo é aquele que contesta. O filósofo é aquele que pergunta o porquê as coisas estão sendo daquele tipo. E o filósofo é aquele que reflete sobre se elas podem ser feitas de uma forma melhor. Então, Jesus já vem em uma época a nos dizer que a gente precisa amar a Deus, que a gente não precisa temer a Deus, a gente deve amá-lo. É interessante que Jesus, ele nunca fundou nenhuma religião. E hoje, se a gente falar de Jesus, a gente vai ter diretamente ligado apenas à religião. Por que apenas? A gente entende que a teoria do conhecimento, a filosofia entende, é 3 grandes promovedores do conhecimento na humanidade, que vai ser a teoria do conhecimento, onde temos a filosofia, onde temos a teologia pela religião e onde temos a ciência. Então, tudo que é de epistemologia, conhecimento humano, ele vai provir dessas 3 linhas. Antes disso, eram apenas os mitos, né, contados. E cada um teve seu auge, né? Então, teve o auge antes de Jesus, lá na Grécia, onde a filosofia determinava a verdade. Depois tivemos a religião determinando a verdade. E hoje temos a ciência determinando aquilo que é verdade. Mas os 3 continuam a trabalho de epistemologia. Os 3 eu vejo que são extremamente necessários e confiáveis, mas é o ser humano que não é confiável. Pelo nosso egoísmo, né? Pelas nossas maledicências, pela nossa busca do poder. Muitas vezes o ser humano vai utilizar dessas ferramentas para manipular as massas, né? E para manter essas massas sob domínios. Então Jesus vem em uma época onde ele vem inserido na religião judaica, né? Na Palestina,
E ele traz uma filosofia de contestamento com lógica e com razão. Então, muitas coisas que o povo estava preso a certas circunstâncias, Jesus vem desconstruindo, talvez até com uma certa maêutica, que a maêutica era conhecida como ensinamento socrático, onde ele desconstruía primeiro algumas ideias que a pessoa já tinha preconcebidas. Seria como poder esvaziar um copo de chá, uma xícara de chá, para poder colocar um chá novo e aí ensinar. Ensinar, na maioria das vezes, não apenas através da fala, mas ensinar principalmente através do exemplo. Às vezes pessoas buscam conceitos de Jesus. Eu vejo até agora nós estamos indo para um ano político, né? Então, como seria bom se tivéssemos a ideia da política, talvez ainda da Grécia, onde a política fosse o melhor que fosse para a polis. Mas, como eu disse, a política é extremamente linda, bela no seu conceito, mas igual às outras promovedoras de conhecimento, a política seria a discussão do que é melhor para o todo, né? E as pessoas, novamente, pelo seu egoísmo, né? Pelas vezes até acreditando que estão fazendo certo, às vezes, e acabam se perdendo, acabam usando novamente para a busca de poder. E a gente vê, às vezes, se colocando discursos políticos, às vezes até na boca de Jesus. E seja um lado ou outro lado, né, utilizando Jesus para defender o seu ponto. É lógico que se a gente pegar textos separados, a gente vai conseguir colocar sempre para qualquer modelo que a gente quiser. Mas se analisar quando perguntaram a Jesus sobre os impostos, Jesus simplesmente perguntou: o rosto de quem? Que imagem está na moeda tal? De César? Então dai a César o que é de César. Eu, na minha humilde visão, e posso estar totalmente equivocado, Jesus nunca falou em política. Jesus se preocupou em resgatar o homem velho para o homem novo. Como diz um livro de Humberto de Campos, Boa Nova, quando Jesus chega à cidade de Nazaré, e um sacerdote, Azedamoá, chega a ele e conhece que ele é um nazareno pelas suas feições, e diz: Nazareno, o que fazes por aqui? E ele diz: eu venho implantar o reino de Deus. E o sacerdote se surpreende com aquela resposta e diz: mas o que tu pensas ser isso? O reino de Deus, ele é implantado no coração dos homens, na implantação do amor no coração do próprio ser, do próprio homem. Então Jesus estava preocupado em resgatar o homem das tribulações do mundo, em mostrar a ele que, além de Deus ser amor, para que a gente possa sentir o amor de Deus, a gente precisa emanar amor, vibrar em amor. E se a gente estiver vibrando em energia negativa, em ódio, em desesperança, em desafeição, em mágoa, por mais que Deus me ame, eu não sinto a vibração dele em mim. E que a gente não precisa templos gloriosos, que a gente pode encontrar Deus no nosso próprio coração. Que a gente não precisa ir pagar grandes oferendas, porque a melhor oferenda que mais agrada a Deus é a oferenda de você ir reconciliar com o teu irmão primeiro, para depois voltar e fazer a tua oferenda, se tu queira fazer essa oferenda. Mas que tu, se quiser fazer uma oferenda, antes de oferecer a uma instituição, que tu dê ela àquele que necessita, àquele que precisa, e que tu dê sem fazer alarde. Que tu promova a tua caridade simplesmente pelo ato da piedade de ajudar e não de aparecer socialmente. Jesus nos traz a necessidade do perdão, não falando daquele que nos ofendeu, mas falando a nós próprios, para nós nos libertarmos da ação nevasta do ódio e podermos então sentir realmente a expressão de amor emanada por Deus,
por todo o cosmos, por todo o universo. E a partir deste momento que a gente percebesse isto, a gente estaria liberto, porque nós estaríamos novamente no religare, na religião que nos reconecta com o Pai e com Deus, sem precisar de ninguém, ou seja, apenas de nós, está dentro de nós. O Espiritismo ele não busca criar prosélitos, o Espiritismo busca curar seres humanos. O Espiritismo procura curar a si próprio. Então, enquanto o Edson fala aqui, eu não estou querendo curar vocês, eu estou querendo curar a mim mesmo, relembrando das fases de Jesus e cobrando a mim mesmo de exercitar isso para poder falar aqui. E procurar exercitar não quer dizer que o Edson consiga, mas o Edson tem vontade. O Edson tem vontade de melhorar, o Edson tem vontade de perdoar, o Edson tem vontade de não precisar perdoar por nem se magoar. E essa é uma busca constante que a gente vai continuar nessa estrada. E enquanto nós não conseguimos encontrar Deus realmente no nosso próprio ser, de estarmos realmente bem sozinhos como nós, então a gente se dá a mão em sociedade, a gente cria instituições para juntos alcançarmos. E quem sabe o dia que a gente alcançar, a gente também não vai querer ficar sozinho, porque aquilo vai ser tão bom que a gente vai querer ensinar os outros a alcançar também. Talvez esse seria o nosso principal propósito. E o propósito de Jesus, que não foi libertar o povo judeu, o povo da Palestina, do jugo romano. Foi libertar eles das suas próprias crenças limitadoras, das suas próprias energias negativas, para que na próxima vida, na vida após a vida, que é após a morte, que eles entrem lá bem e não mal, que eles não percam a sua reencarnação brigando, discutindo, não importa o porquê. Meus irmãos, espero que de alguma forma possa ter tocado em alguma reflexão, em alguma dúvida, em algum modo em você, e não com o que eu trouxe, porque o que eu trouxe simplesmente são informações espíritas e evangélicas, mas que possa sim, nessa estrada da vida, nós juntos compartilharmos um pouquinho desse amor e que esse amor cada vez mais se prisme no nosso próprio ser e a partir do nosso próprio ser que ele se emane, que nós possamos ser também uma lanterna de Jesus aqui na Terra. Meu muito obrigado e uma ótima noite a todos.